Boa tarde, pessoal. Eu vou gravar esse vídeo hoje tentando esclarecer algumas coisas que passam desapercebidos a muitos de nós. E eu vou convidar, a gente fazer umas reflexões para nós atingirmos, o pensamento racional, que a gente fala tanto, né? Às vezes a gente fala muito e não explica o que vem a ser o pensamento racional. Então vamos figurar umas situações assim. Imagine, que a gente passe grande parte do nosso dia sentindo sintomas, sentindo dores, sentindo sensações, sentindo medo. É isso? Imaginemos alguém que passa a semana com todas essas conturbações, com todos esses medos, com todas essas dificuldades que esse distúrbio nos traz. Imagine também alguém que passe o mês, o ano, os anos. Quantos anos a pessoa às vezes passa repetindo as mesmas dores, os mesmos sintomas, as mesmas sensações, os mesmos medos. Imagine que essa mesma pessoa também já buscou vários recursos para tratar isso. Vai ao médico cotidianamente, dentro dos padrões solicitados, pela ciência. Muitas das vezes, essas pessoas vão também ao médico, ao socorro, em busca de ajuda, mais do que o sugerido. Imagine uma pessoa que vai ao médico de 2 em 2 meses, de mês em mês, por conta de estar sentindo as mesmas coisas. Agora multiplique essas idas e vindas pelo tanto de ano que a pessoa vem sentindo isso. Vamos imaginar também alguém que faz tudo isso, que sente todo dia, que sente toda semana, que sente todo mês, que sente durante um ano, que sente durante vários anos, que vai a médicos cotidianamente, com certa frequência, que submete a inúmeros tratamentos com certa frequência. E vamos imaginar também que esta mesma pessoa, apesar de tudo isso que ela faz, apesar de toda essa busca que ela procura, ela ainda não encontrou aquilo que vai trazer equilíbrio. Vamos imaginar essa pessoa. Se fosse para nós darmos um conselho, o que nós daríamos? O que nós falaríamos para ela? Continuar indo ao médico? Continuar tomando os remédios? Continuar fazendo como ela faz? Então, é nesse sentido que eu quero deixar assim a teoria, a afirmação, mais propriamente dita, do pensamento racional. Agora vamos trazer isso para nós. Imaginemos que fôssemos nós essa pessoa. Que muitos de nós não aceitamos que nós fazemos isso. Que nós somos essa pessoa. Então, o primeiro toque que deveríamos dar, e que seria o primeiro embate que nós teríamos que ter conosco mesmo, é para a gente se aceitar como essa pessoa. Somos nós essa pessoa. Muitos de nós não aceitamos, muitos de nós não admitimos. Então, o pensamento racional começa aí. A gente se auto-observar, ver se nós não somos essa pessoa que sente todos os dias, que repete as mesmas coisas, que apesar de idas e vindas a médicos com
com diagnósticos negativos, né, para males do corpo, a gente ainda permanece batendo na mesma tecla. Precisa então que racionalmente a gente se autoanalise e se perceba que somos nós esse indivíduo, essa pessoa, que nós estamos agindo como tal. Façamos uma retrospectiva, façamos uma análise das nossas atitudes no decorrer desse tempo todo. Não é? Então, partindo desse princípio, se o racional, se o pensamento lógico fez com que nós chegássemos à conclusão que nós somos essa pessoa, aí sim, vamos usar o racional para outra situação, para os sintomas e para as coisas específicas. Olha, eu sinto isso há tantos anos. Se fosse uma doença, se fosse um desequilíbrio do corpo, em um órgão vital e alguma coisa assim, já teria acontecido, gente, alguma coisa. Eu já teria morrido, eu já teria sofrido uma coisa qualquer. Mas no decorrer de 5, 10, 15 anos, as coisas se repetem e eu continuo repetindo também as mesmas palavras, os mesmos gestos, foge do racional, foge do aceitável. Né? Então precisa que a gente tenha esse raciocínio lógico, tenha esse pensamento racional. Então, se não é do corpo, pronto, cheguei a essa conclusão. Não, então não é do corpo. Porque eu pensei, analisei, não é do corpo. Então, eu posso tirar a conclusão que tem outra origem. Então, se tem outra origem, eu vou partir para o lado psicológico. O que a ciência, o que os ensinamentos me dão como garantia para eu me equilibrar? Aí sim você vai partir por esse lado. Ah, tá, mas aí eu fiz todos os tratamentos, todos, e não consigo. Eu não consigo captar o que a terapia me fala, eu não consigo, o remédio faz um efeito temporário e aí depois continua. Precisa que o racional continue funcionando. Porque quando a gente tenta alguma coisa e não consegue o resultado, a gente entra em desespero e não sai desse ciclo irracional, né, que o próprio distúrbio nos traz. Então, a minha sugestão nesse sentido é que primeiro nós busquemos em nós, aceitemos que essa pessoa a quem nós figuramos no começo aqui, que essa pessoa somos nós. E aceitando isso, né, precisa que nós utilizemos ferramentas, atitudes e coisas racionais também. Então, eu acredito que o primeiro passo para o equilíbrio é ser racional, aceitar-se como doente, né? Psicológico, doente da mente, doente não do físico, mas da mente. Aí sim, nós estaremos no caminho mais ou menos adequado para atingir a cura. Porque enquanto nós ficarmos buscando coisa no corpo, o tempo passa, a vida passa. A gente fica direcionando nossas armas para coisa que não existe, para inimigo que não existe. A gente perde tempo, perde dinheiro, os anos passam e aí a gente continua fazendo as mesmas coisas, direcionando nossa atenção, nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa vida para a busca de doença onde não existe. Talvez por teimosia, por rebeldia ou por qualquer outra coisa, a gente não quer admitir a doença no psicológico. E ainda assim, quando às vezes a gente admite a doença no psicológico, a gente não aceita o tratamento, não aceita as terapias. Ah, tudo bem, não aceita as terapias, mas então, e não busca outra alternativa. Aí sim também é agir e pensar racional. Se não aceita as terapias que a ciência, os tratamentos e a terapia que a ciência atual nos oferece, tem outras alternativas.
Tem tratamentos alternativos com pessoas sérias, com profissionais gabaritados, que podem também nos ajudar nesse sentido. Então, o pensamento e a atitude dentro da razão é o caminho para o equilíbrio. Porque se a gente estagnar num pensamento, numa forma de agir, de pensar, de falar, vai ficar a ver navios. Vai ficar vendo algumas pessoas melhorando. Ah, por que fulano melhora e eu não? Por que eu vi lá o vídeo, alguém me fala que conseguiu curar e eu não? Porque a outra pessoa foi proativa, ela buscou, ela racionalizou, ela pensou, ela utilizou pensamentos racionais, né? E buscou a sua cura, o seu equilíbrio. Enquanto nós ficamos aqui, né? Naquela repetição enorme, interminável, de relatar sintomas, de buscar ajuda no médico. E a gente às vezes chega ao ponto de falar que está doente no corpo, quando a outra pessoa fala, então você vai no médico. Fala, mas não posso, meu plano acabou, o posto, não posso ir no posto de saúde. Então, o que ela vai fazer? O que a pessoa vai fazer então? Se ela tem uma doença no corpo, igual ela fala, ela tem que buscar ajuda para a doença no corpo. Mas a maioria das vezes, a gente vê como muitas coisas são fugas da realidade. Porque tem o posto de saúde, tem o SUS, né, para quem não tem dinheiro, muitas vezes a pessoa tem um plano. Por que não busca um cardiologista, um clínico geral? Né? Agora, a última saída que a pessoa acha, para não falar desculpa, não posso porque agora tem a pandemia, eu tenho medo de ir lá e pegar a doença. Mas antes da pandemia também era assim. A pandemia tem 1 ano só. Há 2, 3 anos a gente repetia as mesmas coisas. Ah, não posso porque meu plano acabou. Eu não posso porque lá no serviço público não tem psiquiatra, não tem psicólogo, ou não tem o especialista lá, o cardiologista e o clínico geral. Então sempre a gente vai arrumando uma saída para não enfrentar aquilo que está em nós. É falta de pensar racional, falta de atitudes racionais. Então é nesse sentido que eu quero convidar vocês a pensar também, né? O pensamento racional, tirar da razão, né? Ver se nós temos ou não razão naquelas atitudes que a gente faz, se tem fundamento lógico, dentro da lógica. Porque a maioria dos nossos pensamentos, da nossa atitude, está fora do normal. Ninguém faz o que a gente faz. Gente. Observe os outros que sentem, assim, que não têm a nossa doença, que não têm o nosso desequilíbrio psicológico e passam por situações iguais às nossas. Como é que eles agem? Normal, naturalmente. A pessoa deu uma dor de cabeça, ela toma um remédio, ela alimenta, porque muitas das vezes a gente não alimenta, muitos de nós temos medo de comer. Olha a falta de racionalidade. Muitos de nós, não estou falando que é eu também. Por que a gente fazia isso? Olha o que a gente faz. A gente passa um período sem comer, com medo de passar mal por comer. É isso? Aí começa a sentir uma tontura, uma dor de cabeça e já acha que é da doença psicológica ou uma doença no corpo. Mas, é claro, você está 24 horas sem alimentar, sem pôr nada na boca. Né? Levanta de manhã, só toma um cafezinho lá, o corpo vai sentir a falta do alimento. Com certeza o corpo vai cobrar de alguma forma. Então, olha o tanto que nós somos irracionais. A gente não come, não alimenta por medo de passar mal e muitas das vezes a gente passa mal por falta de alimentar. E aí a gente vai jogando a culpa. Acha que está com doença na cabeça, no cérebro, no coração ou alguma coisa assim. Então, é nesse sentido que eu peço para a gente raciocinar, né, com lógica, com a coisa factível. Porque muitos de nós, muitas vezes, nos sabotamos. A gente fica sem comer, passa 2, 3 dias, ou às vezes sem alimentar, ou alimenta mal. Aí não quer que o corpo cobre. O corpo vai cobrar, vai sentir uma dor, vai sentir uma tontura, um mal-estar, uma suadeira, uma fraqueza. Não é?
Então, é essa forma que eu entendo pensar e agir racional. Porque muitos de nós nos autossabotamos com isso. Fugimos da verdade. Infelizmente é isso. Por que a gente finge da verdade? Para não admitir a doença psicológica que nós somos portadores. Maneiras de equilibrar tem muita. A ciência nos dá. Se a gente não quer seguir o tradicional, tem muitos tratamentos e terapias alternativas. Tem reiki, tem um punhado de remédios naturais, inúmeras coisas que a gente vê aí. Tem yoga, né? Meditação. Isso para enumerar algumas só. Mas se a gente for seguindo aqui, a gente passa o dia falando. Então, volto a dizer, qualquer que seja a busca que a pessoa fizer, ela vai equilibrar, desde que ela esteja imbuída disso. De livrar dos pensamentos negativos, ter pensamentos racionais, de parar de ter palavras doentias, ter palavras positivas, parar de ter atitudes de jogar a pessoa para baixo, fazer atitudes elevadas. Então, isso é fazer, agir, falar e pensar racionalmente. Fora disso, a tendência é a gente permanecer nesse ciclo. E não custa nada fazer, tentar. Se eu fizer e não conseguir, busco outro caminho. Já falei isso algumas vezes. Eu acho que vale a pena buscar alternativas que nos equilibrem. Para quem realmente quer equilibrar. Porque tem muito que a gente vê que não quer. É duro falar isso, mas a gente percebe isso. Ela está com tudo na mão, ela é uma pessoa inteligente, uma pessoa esclarecida, uma pessoa que está assim, tem lampejos de equilíbrio e ainda assim não toma as medidas. Não estou fazendo nenhuma pecha de crítica, porque eu demorei muito também para perceber isso. Mas eu falo com a intenção de ajudar, de mostrar para a pessoa que ela está no caminho errado, que ela está fazendo atitudes não muito assim corretas, tá bom? Então é nesse sentido que eu gostaria de deixar um toque hoje sobre os pensamentos, atitudes e falas racionais. A pessoa agir com a razão, deixar um pouco o medo de lado, um pouco as coisas da doença de lado, da doença psicológica, e agir de forma racional. É uma coisa que a gente sabe que tem lógica. Tá bom? Então vocês fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.